A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à aula 4 aqui da EPT, no canal Denis Pereira. Na semana passada, peço desculpa aos irmãos, eu não consegui gravar e postar a aula 3. A nossa equipe é formada por nós, vocês que nos assistem, compartilham nossos vídeos, e aqui a produção sou eu produzindo, editando e tal. Mas no final de semana passada, por conta até das viagens de feriado, inclusive entra nas minhas redes sociais aí, conheça as nossas viagens, ministrações. Tivemos em 2 acampamentos, numa vigília, em 2 congressos, enfim. Foi um fim de semana muito intenso, muito intenso. Num dos acampamentos que eu estive com os irmãos lá de Taubaté, da igreja lá do Areião, do bairro do Areião, com o pastor Francisco Júnior, a Malu, meu Deus do céu, me fugiu aqui, o Williams, eu tenho que lembrar o nome da irmã, a irmã Kátia, e toda a coordenação foi uma bênção, e eu organizei dinâmicas também, e organizei 2 gincanas. Então nós chegamos em casa, meu Deus do céu, saímos sexta às 7 da manhã, e voltamos para ficar mesmo, domingo à noite às 11, mas foi um final de semana incrível. Eu estou preparando material para mandar aí para os irmãos acompanhar como foi esse final de semana, fotos e vídeos. Gente, foi simplesmente maravilhoso, e eu estou sim, muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Muito bem, então por isso eu não consegui postar. Eu vou adiantar agora as aulas para eu já deixar tudo colocado aqui, para a gente não ter esse probleminha a mais, tá bom? Mas ora por nós, aqui temos aulas para jovens, juvenis, adolescentes e adultos, manda para todo mundo, manda para todos os grupos de trabalho, temos vídeos aqui para responder perguntas para essa faixa etária de jovens e adolescentes a jovens, enfim, com esse nosso canal, com esse nosso trabalho, nós estamos aqui a serviço do reino de Deus. Então, com esse nosso trabalho, nós estamos aqui à disposição dos irmãos, minhas redes sociais estão aí, meu número de WhatsApp para você falar diretamente comigo, nós estamos à disposição dos irmãos para ministrar a palavra de Deus. Todos os finais de semana estamos viajando, neste mês agora de maio, dia 18 e 19, estaremos em Tangará da Serra. Alô, Tangará! Está chegando a primeira escola bíblica de adolescentes, vai ser muito lindo, nos acompanhe, ore por nós, interceda ao nosso favor. Muito bem. Lição 4 da classe de juvenis. Os reis de Judá e de Israel. Lembra que em um determinado momento o reino se dividiu. Então, os reis de Judá e de Israel. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Lucas 1, 32 e 33. Daqui a pouco vai aparecer uma mensagem ali, eu esqueci de alterar para modo avião, só um minutinho que daqui a pouco, a hora que aparecer ali, eu vou alterar, tá bom? Muito bem, a leitura bíblica em classe está em Deuteronômio 7, dos versículos 14 ao 20, tá? E o texto em destaque desta aula, não é que nós acabamos aqui de ler, está em Lucas 1, 32 e 33. A liderança dos reis sobre Judá e Israel é uma parte central na história do povo de Deus. Por meio de exemplos negativos e positivos, podemos extrair preciosos ensinamentos para desenvolvermos a nossa liderança hoje, não é? Então, aprender com os erros do passado, com as lições do passado, com os acertos do passado. Assim, partiremos dos acontecimentos vivenciados pelos reis Acabe e Ezequias, líderes do reino do norte. Eu sou assim, peraí. Só um instante. Deixa eu colocar aqui em outro posicionamento. Isso. Não, aqui. Aí. Vamos lá. Eu sou assim, eu vou usar aqui uma palavra que não é muito usual, mas vou usar essa palavra. Eu sou fã de Ezequias, eu amo a história de Ezequias. Sempre que posso, tenho motivos para isso, eu prego sobre a história de Ezequias. E assim, eu inclusive vou gravar uma série de vídeos com personagens da Bíblia com os quais me identifico. Um deles é Ezequias, pela reforma que ele realizou bem no início de seu reinado. Tá? Os líderes do Reino do Norte e do Sul
não é? Reino do norte, Israel, as 10 tribos, e do sul, Judá, as 2 tribos, respectivamente, a fim de refletirmos sobre o papel da liderança dos reis para a nação israelita. E refletindo na liderança deles, nós também podemos aprender muitas coisas para a nossa vida de liderança hoje. Tópico 1. O rei como líder, características e finalidade. O texto bíblico de hoje, Deuteronômio 17, versículos de 14 a 20, demonstra que, séculos antes de ser estabelecida a monarquia em Israel, Deus já havia determinado os pré-requisitos e as exigências espirituais e morais para os futuros reis do povo de Deus, não é? Então, dentro desses pré-requisitos, tinha alguns como: ele tinha que ser israelense nato, não é? De natureza, de nascimento, né? Nunca ser estrangeiro, nunca deveria tornar o povo de Deus escravo novamente, porque o povo foi tirado do Egito exatamente para não ser escravo, tá? Ele deveria evitar os múltiplos acordos políticos que, na maioria das vezes, eram firmados por meio do casamento do rei com uma princesa estrangeira, o que o levaria à idolatria. E foi exatamente isso que muitos reis fizeram e acabaram levando o povo à idolatria, e eles mesmos praticando a idolatria. Quanto às exigências espirituais e morais, o rei deveria ser escolhido por Deus, ter consigo a lei do Senhor, lendo e dela aprendendo diariamente, com humilde e fidelidade a Deus. Aqui cabe uma observação: o pessoal fala muito que Saul se deu mal porque não foi escolhido por Deus. Não, Saul se deu mal porque o coração dele era arrogante. Se Saul se humilha diante do Senhor, Deus tinha confirmado o reino dele. Tanto que é isso que Deus fala pela boca de Samuel: se você tivesse me ouvido, eu confirmaria o teu reino para sempre. Mas como você me rejeitou, eu já procurei um outro melhor do que você. Então, o problema de Saul não está na escolha. O problema de Saul está no caráter. O problema de Saul é aquela coisa assim: o importante não é o começo, é o final. Então, a sequência de Saul é que foi desastrosa. Se no Antigo Testamento havia esta série de exigências para aqueles que exerciam a liderança entre o povo de Deus, não podemos abrir mão de critérios na hora de escolher aqueles que nos representarão civilmente ou, ainda mais importante, nos liderarão espiritualmente. Aqui só um, né? Civilmente nós que escolhemos, não é assim? Civilmente nós que escolhemos. Espiritualmente é Deus que escolhe. O que nós podemos escolher? É debaixo da mão de quem, ou debaixo da autoridade de quem nós estaremos. Então, eu sei que aqui essa aula é para a Assembleia de Deus, e a nossa igreja não é uma unanimidade também, como todas as organizações, tem aqui e ali algumas falhas. Vale lembrar que, infelizmente, por causa de 2 que falham, todos levam a fama, mas a verdade é que 90, aliás, não vou quantificar, vou dizer, a maioria dos nossos líderes, dos nossos pastores, são homens de oração, são homens de Deus, são homens íntegros. Por isso que a gente não pode ficar compartilhando. Hoje em dia qualquer um se diz pastor, e a gente vai lá e compartilha às vezes um escândalo que ele cometeu, e aí a gente mancha o ministério da maioria, que são formadas por pessoas muito sérias, não é? Mas nós podemos decidir debaixo da autoridade de quem nós estaremos, tá certo? Nós não escolhemos quem vai nos liderar espiritualmente. Não sou eu que escolho o pastor da minha igreja, mas eu escolho onde vou servir a Deus e debaixo da liderança de quem eu estarei. E como seria isso? A liderança tem que estar conectada com a palavra de Deus. Eu não posso. Acabei de falar na aula de jovens que os cristãos de Bereia, está lá em Atos 17, eles conferiam todos os dias nas Escrituras se aquilo que os apóstolos ensinavam era exatamente. Então, a igreja não pode ser parasita, a igreja não pode ser infantil, a igreja não é um berçário. Os crentes têm que analisar o que está sendo ensinado à luz da palavra de Deus. Está certo? Não é por causa do terno e da gravata, é pela palavra. Tá? Tem que estar ligado, conectado à palavra. O péssimo exemplo de Acabe, 8º rei em Samaria. Acabe reinou durante 22 anos sobre o reino do norte. A gente sabe que Acabe fez tudo errado, casou-se com Jezabel, trouxe o culto idólatra para dentro de Israel, tá certo?
perseguiu o profeta Elias, articulou alianças com o rei, ou seja, tudo aquilo que Deus tinha falado, todas as regrinhas, Acabe quebrou. A consequência foi inevitável. Uma morte em batalha, onde foi atingida por uma flecha lançada a esmo. Uma morte humilhante, diga-se de passagem. O que faz um líder ser aprovado por Deus não é simplesmente tomar posse do cargo, mas exercê-lo com honra e dignidade. Por isso que eu digo que título não significa muita coisa. Ter título é a coisa mais simples do mundo. Em tempos de igrejas virtuais e pastorados virtuais, ter título é a coisa mais simples do mundo. As pessoas nos vêm pregando por aí e as pessoas, por exemplo, me chamam de pastor. Mas o que eu sou dentro da organização? Eu sou um diácono da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, presidida pelo pastor Paulo Freire. Eu chamo a atenção de todo mundo que me chama de pastor? Claro que não, mas eu tenho essa plena convicção. O que eu sou? Sou diácono da igreja. Por que eu me reservo e me preservo nisso? Exatamente por causa do ego, da arrogância e do orgulho. E por entender que o título pastoral, que o cargo pastoral não é brincadeira, não pode ser dado e nem usado por qualquer um. A Bíblia diz: ninguém toma para si esta honra. Então é muito fácil pegar um cartaz meu para divulgar o ministério da pregação e colocar lá, Pastor Denis Pereira, mas eu não tenho este título. Alguém diz assim, mas você exerce uma função, as pessoas enxergam isso em você, mas eu não tenho este título e, portanto, não o usarei e não farei de tudo para alcançá-lo, como se os fins justificassem os meios. Não, por quê? Porque mais importante que o título é ter uma vida digna, é ter uma vida íntegra, tá certo? É cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou, é ser honrado por Deus, é morrer, quem sabe, como um membro da igreja, mas honrado por Deus e principalmente poder dizer naquele dia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Lamentavelmente a gente acompanha muita gente que tem grandes títulos, grandes cargos, mas no meio da caminhada desiste, cai. Então é melhor manter-se caminhando firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Muito bem, Ezequias, um rei, cumpriu seu papel. Já disse que eu gosto muito de Ezequias. Numa análise geral, e ao longo dos seus 29 anos de reinado, Ezequias deve ser considerado um bom rei. Sobre ele a Bíblia o cita como o filho de Davi, não simplesmente de Acaios. Ao longo de sua história, o rei Ezequias restabeleceu o culto ao Senhor. Isso aqui ele fez no primeiro ano do seu reinado, porque quando ele assumiu o reinado, o templo estava fechado, cheio de pó, os utensílios do templo tinham sido levados embora, não havia culto, os sacerdotes, os levitas não oficiavam mais no templo. Então a primeira coisa que a Bíblia diz é que no primeiro mês de seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor. E aí a primeira coisa que ele faz, ele restabelece o culto. Ele manda trazer de volta os utensílios. Ele chama de volta os sacerdotes e os levitas para que voltasse a ter culto, ter adoração e, portanto, a presença de Deus no meio do seu povo. Então ele abriu, ele purificou o templo, celebrou a Páscoa, restabeleceu a organização dos serviços dos sacerdotes e levitas, recebeu o livramento em tempo de guerra e foi curado de doença mortal. Apesar de ter falhado no final de sua vida, a liderança do rei Ezequias é modelar para os reis de Judá. Então, houve erros em Ezequias? Houve, mas nós temos muito o que aprender com a vida e a liderança de Ezequias. Quando o líder é convicto de sua vocação e cumpre com zelo, todos ao seu redor são abençoados. Infelizmente, o inverso também é verdadeiro. Nós estamos aqui lecionando para professores da EBD, e professor também é líder. Líder não é quem tem cargo. Liderança tem a ver com influência e inspiração. Liderança não é chefia, gerência. Chefia e gerência diz, faça. Liderança diz, façamos. E é interessante que na Trindade já começou assim. Façamos o homem
a nossa imagem e semelhança. Jesus, quando esteve na terra, ele foi à frente de seus discípulos, indicando o caminho. Ele ficou 3 anos e meio falando e fazendo. Atos 1 e 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca do que Jesus começou a fazer e ensinar. Jesus fazia ensinando, ensinava fazendo, ensinava pelo exemplo e dava exemplo enquanto ensinava. Ele estava à frente dos seus discípulos. Ele era o primeiro a colocar a mão no remo. Ele era o primeiro a colocar a mão na enxada. Ele era o primeiro a colocar a mão no arado. Falando aqui a professor de EBD, o professor de EBD é um líder, tem grande influência sobre jovens e adolescentes de sua igreja. O professor de EBD, portanto, precisa ter convicção de sua vocação. Ele não pode dar aula na EBD porque o pastor foi lá, puxou ele e disse: ó, vem aqui dar aula, pelo amor de Deus, que não tem ninguém. Ele não pode dar aula na EBD só porque ele lidera o departamento. A gente tem que parar, a gente tem que desligar o botão automático. Nem todo mundo que funciona como líder do departamento funciona como professor daquela sala, daquele departamento na escola dominical. Tem que tomar muito cuidado. Um professor envolvido, um professor convicto, produzirá resultados extraordinários na vida de seus alunos. Agora, um professor sem convicção, um professor que não está ligado, conectado a este chamado, ele produzirá resultados desastrosos, tá? Detalhes práticos aqui de um professor que de fato tem convicção de sua chamada. Ele não deixa para preparar a aula no domingo pela manhã. Ele não usa os vídeos e os materiais em PDF para chegar na sala de aula e falar: ei pessoal, vamos lá, então aqui está escrito isso aqui. Não. O professor convicto de sua missão, ele prepara a sua aula. Ele usa os vídeos da internet, ele usa os livros, ele usa todo o material em PDF como suporte para preparar a sua aula. Cada aula é uma aula, cada classe é uma classe, cada cidade é uma cidade, cada igreja é uma igreja. A condição socioeconômica dos seus alunos, quem conhece é você. E isso tem influência na forma como você dá aula e no impacto das suas aulas sobre os seus alunos. Então, o professor convicto, ele prepara a sua própria aula. Ele não é parasita, ele não anda de carona, ele não anda de muleta. Ainda que esteja começando, ele sempre busca melhorar, domingo após domingo, porque ele tem convicção de sua chamada. Glória a Deus. Tópico 4. A liderança na perspectiva integral no reino de Deus. Uma análise precipitada pode concluir que as ações promovidas por um rei, um líder político, administrativo, não possuem nenhuma relação com a vontade divina. Todavia, tal conclusão é errônea. Pois a ação de Deus não se restringe apenas aos aspectos espirituais do seu povo, mas antes ela abarca todas as relações sociais, inclusive políticas. Oremos ao Senhor por homens e mulheres que façam de sua vocação política a vocação de Deus para as suas vidas. Então, a nossa oração é essa. Durante muito tempo, a gente quis se manter distante da política. Embora agora eu vejo com certa ressalva, uma aproximação também muito... Sabe, a gente é muito dado a extremos. Nós devemos ter um envolvimento, mas cada um mantendo a sua vocação. Ainda que haja esta integração entre política e obra de Deus, a política e a vontade de Deus, eu acredito em vocações separadas. Ou seja, eu acredito que a vocação política deve ser exercida para a glória de Deus, mas separada da vocação eclesiástica. Uma coisa precisa ser levada com muita convicção e com muita entrega. E aí, querendo fazer os dois, às vezes acaba não fazendo bem nenhum nem outro. Acredito em políticos que o que fazem, façam para o bem da nação e não para o bem da igreja, pensando na denominação. Porque se fizerem para o bem da nação, automaticamente os membros, a igreja, todos serão abençoados. Eu procuro por políticos cristãos no Brasil que tenham influência, como Martin Luther King teve, e como tantos outros, como Nelson Mandela e tantos outros, que entraram para a história por causa da sua contribuição para a nação. O próprio pastor Billy Graham, que não foi um político, mas tinha influência política, a ponto de presidentes
se reunirem com ele na Casa Branca. E o último agora, o Barack Obama, né, o pastor Billy Graham já estava bem doente, bem debilitado. Barack Obama foi até a sua casa para conversar com ele e para orar com ele. Então é esse tipo de político, com esse tipo de influência. Não simplesmente aqueles que entram para a vida política, mas aqueles que são chamados. Uma coisa é você entrar, outra coisa é você ser chamado. Você vem aqui, eu preciso de uma orientação. Nesse aspecto, o que nós podemos fazer? É esse tipo de pessoas, é esse tipo de liderança, de influência que nós precisamos e que também inspirem outras gerações. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Que esta aula sirva de ajuda para você. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus alunos. Que Deus abençoe a todos, viu? Deus abençoe mesmo. Nós temos aqui comentários. Marca aí nos comentários de onde você nos assiste. Nós temos aqui o irmão Josué Santos, lá de Rio Verde, Goiás. O povo de Rio Verde está sempre nos assistindo aqui. Querendo Deus, um dia estaremos em Rio Verde. Everaldo Lesso, de Santo Antônio de Posse. Deus abençoe a sua vida. A Tayla Souza comentou assim: parece um boneco de Olinda. É porque eu falo me mexendo mesmo. E se eu estiver em pé, pareço mesmo. Tô nem vendo. Samuel Luiz comentou: fala, Denão, muito obrigado por aceitar o convite do acampamento, onde nós estivemos agora no último domingo. A irmã Ruth Tavares me dá uma cornetada. Não recebi a lição de juvenis, a lição 3. Irmã Ruth, me perdoe, eu não consegui gravar, tá bom? Mas Deus abençoe a vida dos irmãos. Continuem assistindo, compartilhando os nossos vídeos. Manda para todo mundo, inscreva-se no canal, assista, curta, compartilhe. E até a próxima aula. Valeu. Deus abençoe. Obrigado.